Agora nós teremos o prazer de conversar com a Marcela Castor, professora de hebraico bíblico, história e literatura bíblica. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Juízes, período que precede a monarquia em Israel. Bom dia, querida! Bem-vinda de volta ao Manhã da Piedade. Bom dia, Moninha. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Marcela, alegria a gente começar uma segunda-feira aqui em Belo Horizonte, está um chuvão, mas é tão bom quando a gente vai falar da Bíblia, clareia. Clareia, né? Aqui em São Paulo tá muito sol hoje. Vamos lá, vamos conversar sobre o livro de Juízes. Primeira coisa, eu queria que você fizesse uma contextualização bem rápida do que é o livro de Juízes. Então, o livro de Juízes, ele conta o período após a morte de Josué e antes do início da monarquia. Então, ele está nesse recorte do falecimento de Josué antes do reinado de Saul, né? Então, no período de Juízes, Israel não tinha uma liderança unificada. O que eu quero dizer com isso? Quando Josué faleceu, ele não deixou um sucessor. Cada tribo respondia a um juiz daquela tribo. Então, não tinha alguém que estava coordenando todas as tribos, como foi com Moisés, como foi com Josué. Não tinha um líder único. Estava cada tribo por si. Só que quando a gente lê o livro de Juízes, a gente tem a impressão de que aquele juiz reinava sobre todo Israel. E não, aquele juiz, aquela história, conta só sobre a tribo que ele reinava. Que é o caso de Sansão, por exemplo. Era só aquela tribo, sabe? Sei. Então, assim, bom, vamos lá. O povo está na terra, caminhando para a terra prometida. Moisés no comando. Moisés morre, passa o bastão para Josué e Caleb, que vão introduzir o povo na terra prometida. O povo entra na terra prometida e está sem liderança. Ficou ovelha sem pastor. Ficou ovelha sem pastor. Não tinha uma liderança unificada. Joia. Aí começa, então, a era dos juízes. E aí, Marcela, como eram escolhidos esses juízes? Desde sempre, em Israel, o povo escolhia, né? Moisés se levantou, depois passou o bastão para Josué. A partir daí, o clã decidia quem ia ser a organização dos clãs na tribo, né? Iam decidindo quem ia liderar, quem que ia coordenar. As pessoas escolhiam. Inclusive, durante a monarquia, Deus ungia o rei, mas esse reinado era validado tribo por tribo. Então, várias vezes, por exemplo, quando a gente vê Saul, ele é várias vezes aclamado rei. Depois Davi, várias vezes aclamado rei. Porque esse rei tinha que ser aceito por cada tribo. Entendeu? Então, mesmo com a unção de Deus, ele vai ser rei. Cada tribo escolhia, não, a gente aceita esse reinado, a gente aceita essa liderança. Então, era assim com os juízes também. As famílias, os grandes clãs, iam escolhendo o líder, e aí o mais escolhido, o ideal, era aquele que ficava ali liderando. É interessante que a gente vê, nesse período de juízes, uma mulher se destacar, né? Débora, não é, Marcela? Débora, sim. A gente tem uma ideia um pouco equivocada de como funcionava o mundo antigo e como eram as mulheres do mundo antigo. A gente realmente uma transformação, tem um período em que as mulheres realmente acabam ficando em casa e não tem poder de decisão, não tem essas coisas, mas a Bíblia mostra a liderança feminina, a liderança de Débora é muito especial, então ela ficava ali embaixo de uma árvore para julgar o que estava acontecendo. Então, para tomar decisões mesmo, decisões econômicas, decisões políticas e pequenas decisões, coisas, brigas do dia a dia. E ela era uma mulher de muita sabedoria e todo mundo gostava de procurar e de ter os conselhos dela. E aí tem um momento que aquela tribo vai entrar em batalha. Então, quando a gente olha as batalhas de juízes, eram batalhas muito localizadas, né? Aquela tribo contra um outro povo. Então, às vezes, aquela tribo pedia ajuda a outra tribo para fortalecer o exército e ir para aquela batalha. E aí o líder do exército fala assim, eu só vou se você for junto.
Ele Aham. não quer ir para a guerra sem levar a Débora junto com ele. É muito bacana, né? E por que que Débora é chamada a mãe de Israel? Porque por causa da sabedoria mesmo dela, de estar ali e conseguir olhar o todo. Porque quando Deus fala sobre vocês vão estabelecer juízes entre vocês, esses juízes, essa ideia é que o juiz tem que estar à altura de todo mundo, porque quando você está acima, você tem uma visão panorâmica, mas não sabe como é que está o dia a dia, como é que está o sofrimento. Então a ideia do estabeleça juízes entre vocês, você tem que olhar o que o outro está sentindo para que seja justo mesmo, né? Então você tem que ter a visão do macro e tem que ter a visão do micro. E a Débora, ela tinha essa habilidade. Ela tinha essa sensibilidade do macro e do micro. Lindo demais isso, viu? Marcela, chegou um certo momento em que o povo sente necessidade de pedir um rei. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel? Sim, o que acontece? Samuel era um profeta muito querido, muito especial. Ele era um profeta e era também tinha aqueles era chamado de vidente também, né? Porque Samuel ele tinha muitos dons, ele tinha um relacionamento muito especial com Deus. E Samuel tá ficando idoso e ele começa a passar o bastão para os filhos, né? Então, naquela época não tinha essa coisa de que você nasceu numa família de carpinteiros, você decide ser médico. As coisas eram passadas de pai para filho, ficava tudo na mesma família. Samuel, então, coloca os filhos para serem juízes também, mas os filhos de Samuel, eles acabam sendo corruptos. E eles querem ganhar dinheiro com o trabalho, não estavam fazendo justiça. O povo fica muito magoado com isso, óbvio, e fala para Samuel assim, olha, não dá mais, seus filhos estão corruptos e a gente precisa de um rei. E Samuel vai falar com Deus, né? Falar, olha, eles querem um rei. E aí começa um outro problema, mas a mudança de chave, a razão foi a corrupção no sistema de governo daquela época, porque Samuel era honesto, mas os filhos já não eram. Uhum. E aí, Marcela, como que Deus reage a esse pedido para ter um rei? Deus fica super magoado. No texto, né? Deus se sente rejeitado mesmo. E fala para Samuel: não é você que eles estão rejeitando, eles estão me rejeitando. E eles me rejeitam como rei desde a saída do Egito. Não é de hoje, não é de agora. E mais uma vez eles estão me rejeitando. Porque o povo não foi pedir uma solução para aquele problema. O povo não foi falar: Deus, resolve isso porque esses juízes são corruptos. Né? O que eles foram falar é: a gente não quer mais isso. A gente quer um rei mesmo sobre nós. E naquela época, os reis eram vistos como semideuses, né? Então, colocar um rei ali, essa simbologia daquela época, era muito forte, era quase uma rejeição a Deus mesmo. E Deus fala assim: eles me rejeitam desde sempre como rei. Então, atende o pedido deles, mas avisa quais serão as consequências, para ter certeza que é mesmo que eles querem. Então, Samuel avisa como é que vai ser. Olha, quando vocês tiverem um rei, vai ser assim, assim, assim. É isso mesmo que vocês querem? E aí o povo fala assim, é isso mesmo que a gente quer. E Deus fala, atende o pedido. E aí Saul começa o seu reinado logo depois. Saul foi pego com as calças na mão, a gente pode dizer assim? Totalmente de surpresa, totalmente. Porque Saul era um jovem muito dedicado, era um excelente filho. Eu sempre sou do time que defende Saul, né? Saul era um jovem muito dedicado, muito de família. Ele sai para buscar a jumenta do pai que se perdeu e volta rei, sem preparo algum, porque a gente sempre vê os personagens bíblicos, Deus prepara a pessoa para aquela missão. Saul não teve qualquer preparo. Foi jogado ali, olha, é isso que vai acontecer. Num povo que nunca teve um rei propriamente dito, ele começa tudo e ele tem uma pressão muito grande sobre ele emocional, ele fica em dúvida muitas vezes, ele é muito cobrado, né? Porque aquilo chega de repente e ele não sabe como fazer. E ele vai testando, ele é muito apegado a Samuel, ele não sabe dar um passo sem ter uma resposta de Samuel. É muito caótico para Saul, né? Para a mentalidade de Saul, aquilo tudo é muito caótico. Tadinho, eu fico cheia de dó. Mas foi muito pego de surpresa. Mas ele foi até um rei um rei mais justo com a população, né? Depois acontece de fato aquilo que Deus avisou que ia acontecer.
que o rei colocaria, o rei vai colocar os seus filhos para trabalharem de graça, vai ficar com a melhor parte do campo, com a melhor parte da colheita, e isso começa a acontecer de fato de Davi para frente, isso começa a intensificar. Uhum. E tem uma passagem na Bíblia que fala que Deus se arrependeu de colocar Saul como rei. Porque Saul não teve preparo algum. É muito engraçado porque todo mundo fala assim, né? Deus se arrepende, mas Deus não se arrepende. Tem essa coisinha da palavra, do vocábulo, né? Mas em hebraico significa se lamentou. Deus se lamentou por ter feito isso, né? Se lamentou. Eu não devia... Aquele tipo, poxa, não teve preparo algum, né? E Saul não tinha mesmo preparo algum. E você tem que ter uma força muito grande para liderar uma população inteira e tomar decisões e assumir os riscos. E Saul, ele tinha muita dificuldade em tomar decisões. Ele faz de tudo para ter conselho, ele não consegue agir por si mesmo. E isso coloca toda a população em risco, né? Então ele coloca todo o povo de Israel em risco quando ele não consegue tomar decisões por si, está sempre esperando terceiros, né? Sempre está esperando outra via. E ele vai ficando cada vez mais problemático em relação a isso. Mas reina até o final, né? Reina até o dia da sua morte. Marcela, o que nós podemos tirar para a nossa vida, algumas aplicações desse período? O que a gente pode aprender e aplicar hoje? Desse período, olha, quando eu olho esse pedido do povo, sim, eu sei quais são as consequências, eu quero um rei assim mesmo. A verdade é que não sabia as consequências coisa nenhuma, porque o povo de Israel nunca tinha vivido com um reinado, né? Moisés era um líder, mas era um profeta. O pão caía do céu, né? O maná caía do céu, a roupa não se desgastava, tinha tudo muito mais tranquilo. Quando, com Josué, eles conquistam a Terra Prometida, eles começam a aprender um pouco de agricultura, porque imagina, o povo ficou 40 anos no deserto, quem entra na Terra Prometida é uma nova geração, não era a geração que plantava e colhia no Egito como escravo, né? Essa geração nova, ela se criou no deserto. Não tem qualquer conhecimento de agricultura, não tem qualquer conhecimento de construção, não tem qualquer conhecimento de cidade. Então, eles estão aprendendo, colocando a mão na massa pela primeira vez, e dá errado muitas vezes, eles ficam se enrolando com os outros povos, e eles acham que a solução, em vez de aprender, vamos fazer melhor com isso, eles querem sempre procurar uma solução externa. E insiste tanto nisso que Deus atende. Então, o que mais me choca nisso tudo é que Deus atende, até quando não vai te fazer bem. Você insiste tanto que você, tá bom, então toma aí, para você ver, é isso que você quer? Então toma. Então, para mim, a maior lição é essa, que aprender é melhor do que procurar soluções externas e querer mudar tudo, em vez de ver o que é melhor aqui, o que eu não aprendi ainda com essa situação, né? O que é o certo pedir, mas ficar olhando para outros povos, para outras culturas, para outras famílias, e insistir numa coisa que talvez não seja para mim. E Deus vai atender. E aí? Cuidado com o que deseja, né? Cuidado com as suas orações, porque Deus escuta, né? É isso. Marcela, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Reler o livro de Juízes. Agora, com essa visão de que não é uma liderança unificada e que eles estão aprendendo, porque a gente despreza muito o livro de Juízes, deixa o livro lá, a história de Sansão, a história de Débora, mas não lê o livro mesmo, assim. Então, o que eu gostaria de deixar é, leia o livro de Juízes, entendendo que é o período que Israel está aprendendo a plantar e colher, aprendendo a ser uma cidade, aprendendo um pouco de civilização, porque eles nunca tiveram isso antes. E essa coisa de tentativa e erro, de novas chances, é um livro que ensina muito sobre dia a dia. É um livro que ensina muito sobre cair e levantar. É um livro que ensina muito sobre perdão de Deus, né? Porque o povo comete um monte de erro e fala, nossa, fizemos tudo errado, vamos começar de novo. E aí Deus fala, vamos lá, vamos começar de novo. E aí se levanta um novo juiz e vem um novo momento. As questões humanas estão ali tão latentes e a gente sempre passa batido, porque fica ouvindo as histórias sempre, essas histórias por fora, né? Sansão e Dalila. Débora era incrível, mas não lê cada versículo, cada frase. E fica o convite para essa leitura, porque é um livro sensacional. É verdade. Gente, fica o convite para a leitura do livro e convite também
para você estudar. A Marcela tem uma escola que chama Bnei Roma, tem um curso no Instagram que chama Vivencializa. Queria que você falasse a respeito. Eu sei que o Vivencializa desse ano está acabando e ano que vem terá outro. E que você falasse dos cursos do Bnei Roma e do Vivencializa. Vou falar dos cursos do Bnei Roma e do Vivencializa, mas primeiro fica um convite para uma aula magna que acontece na próxima quinta-feira com o professor Edson de Faria Francisco, uma aula aberta. É só entrar no meu Instagram, Cela Castor, e colocar o e-mail lá para receber o acesso a essa aula magna. O Edson de Faria Francisco vai falar sobre as traduções da Bíblia e sobre a tradução do Códice de Leningrado, que é o mais antigo texto bíblico, né? É o códice mais antigo que a gente tem acesso. E ele vai falar um pouco sobre essas traduções, sobre palavras novas que ele descobriu ali, também sobre alguns pergaminhos de Qumran. Essa vai ser uma aula super interessante, fica o convite, é uma aula aberta. Só se inscrever lá no meu Instagram para a aula magna. E sobre os cursos, a gente começa falando sobre Josué em janeiro de 2022. Então você já pode ficar por ali, porque às quartas-feiras às 8 da noite, a partir de janeiro, a gente começa a falar sobre Josué, sobre a personalidade de Josué, sobre como Josué foi se formando como líder que conquista a Terra Prometida. Aquele menino comum que tem ciúmes de Moisés, como que ele se transforma naquele homem forte e corajoso que conquista a Terra Prometida, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ai, maravilhoso, já estou aqui com água na boca dessa aula de quinta-feira. Então, vamos lá, para poder se inscrever nessa aula, tem que entrar no seu Instagram e te mandar um DM, é isso? Lá no meu Instagram tem um linkzinho assim, né? Você clica naquele link, tá ali, Aula Magna. Ok. Aí se inscreve ali, é só deixar nome e e-mail. Então, vamos lá, gente. Entra no @Cela com 2 L's Castor, entra no link na bio, se inscreve na Aula Magna. E vai lá no Instagram dela, lá tem os destaques, e nos destaques tem ela falando sobre Josué, só para você ter um gostinho do que vai acontecer em janeiro, né? Querida, muito obrigada. Tem um destaque Josué que é bem legal. É bem legal. Eu já assisti todos, mando todo mundo. Vai lá, segue e assiste todos. Marcela, muito obrigada. É sempre muito bom ter você aqui conosco às segundas-feiras. Deus te abençoe muito. Até quinta na aula magna. Até quinta. Um beijo, gente. Beijo, maninha. Um beijo. Deus te abençoe.